Estamos aí começando um novo trimestre, terminamos um conjunto de lições alusivas à questão do descanso, com foco central na questão do sábado, principalmente observando a aplicação e a implicação do sábado para o nosso tempo, e assim que fechamos o trimestre, né, com esse olhar, com essa perspectiva de quem vive no último tempo da história, observando o que vem pela frente, ansiando por mais do que simplesmente o sábado vivido no campo terrestre, a ideia de um sábado eterno ou de entrar no descanso eterno de Deus e a missão que temos até que esse tempo chegue. E agora a gente vira a página desse trimestre e abrimos uma lição cujo tema central ou texto central é o livro de Deuteronômio. A primeira coisa interessante de observar a lição, a forma como a lição está estabelecida para esse trimestre, a referência que a gente tem aí da lição desse trimestre, é a questão de que o texto traz Deuteronômio como uma referência de verdade presente. E essa é uma provocação que a abordagem desse livro vai fazer. Eu não vou fazer spoiler da lição inteira, deixa cada sábado a gente ir vendo para onde o autor vai conduzindo, mas há algumas coisas interessantes nessa perspectiva de olhar o livro de Deuteronômio como uma verdade presente. A primeira dessas perspectivas, o autor abre na introdução da lição, na lição número 1, trazendo para a gente uma provocação em relação ao texto de 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E ele nos provoca, na introdução do livro de Deuteronômios, que é um livro que tem como pano de fundo uma questão bastante atrelada à lei de Deus e ao cumprimento da lei de Deus em Israel, ele nos provoca a abrir o livro de Romanos, de Deuteronômio, com um olhar para a questão do amor. E isso tem uma razão de ser, tem um propósito, que está na essência dessa lição introdutória. Quando vocês pararem para estudar durante a semana, talvez vocês reparem que a lição introdutória falou de tudo menos de Deuteronômio. Porém, nós estamos estudando o livro de Deuteronômio. E a primeira parte da lição é uma alusão do porquê o autor vai fazer isso na introdução. Ele nos diz que existe um contexto que nos permite compreender o livro de Deuteronômio. Para compreender esse livro, se a gente não entender o contexto que Israel está vivendo, e não só o contexto de Israel no momento específico do livro, mas o contexto prévio ao povo de Israel, desde a criação do mundo até ali, fica difícil entender as colocações que o texto de Deuteronômio faz. Então, essa expressão contextual, essa visão de contexto, ela é importante para a gente entender qual é o objetivo desse livro. Dentro dessa perspectiva de contexto, a primeira referência interessante é a maneira como Deus guia o seu povo, a maneira como Deus sustenta a sua igreja ao longo da história, e a maneira como em cada época da história, desde o Éden até o período de Israel, até o período do povo de Israel, com Moisés, Deus manteve um olhar atento e cuidadoso com o seu povo. Deus manteve um olhar preocupado com o direcionamento do seu povo e com o cuidado do seu povo. E também Deus manteve um olhar atento para a missão entregue a esse povo. E essa missão é espelhada em duas referências, um trabalho a ser executado e uma promessa a ser cumprida. Em cada uma das fases que a gente observa a história do povo de Deus, de Gênesis até Deuteronômio, esse contexto vai sendo formado. Então, a primeira parte de olhar para isso, na abordagem da lição dessa semana, é uma compreensão clara do fato de que Deus é amor, ele não apresenta amor, ele não entrega amor, ele não fornece amor. Amor não é uma característica de oferta, amor é a essência do que Deus é.
E essa expressão de que Deus é amor, essa forma de ilustrar o texto, ela traz para a gente uma segurança, principalmente para quem vive no mundo de pecado, para quem vive pós o Éden. Segurança de olhar para Deus e entender que Ele é amor, Ele não é vingança, Ele não é justiça, Ele não é nenhum desses elementos que de alguma forma se contrapõem ao pecado. Deus é amor, embora faça justiça. Deus é amor, embora exerça misericórdia. Deus é amor, embora se vingue contra o pecado. O saber que Deus é amor traz para o ser humano uma segurança de que há alguém cuidando dele, há alguém que, de alguma maneira, vela pelo humano ao longo da história e que trabalha constantemente, dioturnamente, para que aquilo que ele é se manifeste. Afinal de contas, aquilo que Deus nos entrega, que é o compartilhamento desse amor, está na sua própria essência. Portanto, Deus nunca deixará de amar porque Ele é amor. Embora nós não necessariamente nos comportemos da mesma maneira, embora nós não necessariamente respondamos a Deus com esse mesmo tipo de atitude. Uma outra coisa importante da observação de que Deus é amor é o que deriva disso quando a gente olha esse Deus de amor criando seres. Deus cria anjos, Deus cria seres por diversos lugares do universo, Deus nos criou. Em todos esses lugares onde Deus cria, Deus exerce sua atividade criativa baseado naquilo que ele é, amor, ele cria seres livres, moralmente livres. O que significa dizer que ele cria seres com um risco potencial. O risco de que aqueles que foram criados não respondam a Deus com amor. Porque Deus é amor, mas suas criaturas não. Elas não são amor. Elas podem amar. Foram criadas para isso e para usufruir do amor que Deus é. Porém, elas só podem fazer isso se escolherem isso, se aceitarem isso. Significa que a criação é terminantemente livre, livre para escolher. O problema é que a escolha que a criação pode fazer entre amar ou não amar Deus, entre exercer o amor como resposta àquilo que Deus é ou negar isso, esse processo de liberdade pode conduzir para algo que distancia, desliga o ser humano de Deus, produzindo a rebeldia e, como consequência disso, desse desligamento de Deus, a morte. Nesse contexto de Deus ter criado seres dessa maneira e com esse grau de liberdade, surge o que a gente conhece como mal. E o interessante é que Deus, em lugar de executar o mal, ele persiste por algum tempo para que esse mal possa se manifestar e ser entendido, compreendido na sua essência por aqueles que até então desconheciam essa realidade. Então, Deus não só é amor no sentido de criar seres livres, mas também foi amor e continua sendo amor no sentido de permitir que seres livres colham as consequências daquilo que escolheram para entender o que escolheram e decidir se querem continuar assim ou mudar de atitude. Continuar vivenciando o mal ou retornar para Deus e viver debaixo da lei do amor ou da regra áurea do universo, que é o amor. Até nisso, Deus manifesta sua essência enquanto amor, permitindo que esse tempo ocorra para que o mal se mostre excessivamente maligno, para que o mal de fato se desmascare e todos tenham certeza do que significa o mal. Nesse contexto inicial, dessa questão de Deus ser amor, começa a essência do que o livro de Deuteronômio vai propor a um povo. Quando a gente observa a história manifesta desse amor, a gente vai perceber que em cada fase em que o ser humano teve um contraponto de escolha entre o bem e o mal, o amor estava ali manifesto na sua forma mais ampla.
O próximo evento que a gente vê depois do Éden, depois do momento da queda e depois do momento da queda de Lúcifer, nos textos que vocês vão poder ler ao longo da semana, vai ser possível identificar de forma muito clara a essência desse processo de queda sem sentido de Lúcifer e, na carona disso, a queda de Adão e Eva. E, ao mesmo tempo, a clareza do amor de Deus frente a essas escolhas. Quando a gente chega no próximo evento depois disso, já depois da queda, que é o dilúvio, a gente percebe duas coisas importantes. A humanidade, ela se encontra numa condição de maldade de tal nível que, olhando para a humanidade, a única coisa que Deus consegue ver é que o homem é mau e mau continuamente. E então Deus toma uma decisão arbitral. Vou interferir para que a liberdade persista, para que ainda reste livre-arbítrio presente no mundo, porque se esticar mais um pouquinho, os últimos que ainda exercem livre-arbítrio morrem, e aí só pecado existirá no mundo. E Deus intervém com um sujeito que ainda segue Deus, de nome Noé, e propõe para Noé o fato de que a destruição da terra ocorrerá, mas há uma saída. E essa construção da arca durante um tempo alongado e a pregação de que Deus destruiria o mundo foi um ato de misericórdia para as pessoas que viviam na época de Noé, no sentido de poder escolher ser destruídos ou viver. O interessante é que a rebeldia desse povo retorna em zombaria para com a proposta de Noé, e durante todo o tempo da construção da arca e até o momento em que Noé entrou na arca e os 7 dias que antecedem a chuva, a única coisa que existia era zombaria e desprezo, até que as primeiras gotas de chuva começam a cair, e aí as pessoas se dão conta de que era verdade tudo aquilo que foi dito. E, de novo, aquilo que Deus é, amor, se manifesta tanto na direção da preservação de Noé, que creu na promessa de Deus, quanto na forma de extinção do mal, o que permitiria um recomeço da história com liberdade. O interessante é que passa um pouquinho de tempo depois disso e a gente já tem o mesmo grupo, agora renovado pelos descendentes de Noé, o mesmo grupo de seres humanos se rebelando contra Deus e construindo uma torre, e a partir dessa torre, propondo um novo conjunto de divindades em desrespeito e rebeldia direta a Deus. Na mesma história de contexto de amor, um pouco mais à frente da Torre de Babel, a gente vai ver a história de um sujeito que Deus chama, o nome é Abraão, para que a partir dele se forme uma nação e a partir dessa nação sejam benditas todas as famílias da terra. E a parte interessante desse chamado de Abraão, desse deslocamento de Abraão, da sua parentela para a formação de um povo próximo a Deus e que representasse de novo a vontade de Deus ao mundo, essa apresentação feita a Abraão, ela é recorrente ao longo da Bíblia, seja no sentido do povo de Israel em si, seja na abordagem da vinda do Messias como descendência de Abraão e salvação ao mundo, ou na forma evangélica, já nos dias dos apóstolos pós-ascensão de Cristo, onde a promessa de que em ti serão benditas todas as famílias da terra, de fato, se cumpre com o evangelho proclamado ao mundo inteiro e gentios sendo trazidos para o convívio do povo de Deus como filhos da adoção. E aí, nesse sentido, se cumpre essa promessa alargada de que todas as nações seriam benditas em Abraão. E, de novo, demonstra o amor extensivo de Deus e, até certo ponto, ostensivo, no sentido da intensidade de Deus para com a humanidade. Mas a resposta das pessoas em relação ao amor de Deus persiste como uma resposta rebelde, uma resposta de afastamento. Quando a gente chega na primeira parte do cumprimento da promessa feita a Abraão, que é a questão do povo de Israel em si, a gente percebe que houve um afastamento do modelo original, a descendência de Abraão foi parar no Egito,
se tornou escravo, e aí Moisés vai até lá e interfere nessa história como libertador do povo de Israel. E, curiosamente, a história de Moisés se divide em fases que demonstram muito claramente esse estado de rebeldia e distanciamento. Porque no primeiro momento da história, quando Deus chama a Moisés, a primeira parte da história, quando nasce Moisés e o formato do seu chamado começa a estruturar, a gente vê nitidamente a mão de Deus protegendo aquele bebê na criação da princesa, a filha de Faraó. Quando Moisés chega à sua idade adulta e agora estaria pronto para executar a missão de Deus, o Egito já o havia contaminado a uma certa quantidade. E a primeira atitude de Moisés é a morte de um egípcio e depois a fuga em função do questionamento de israelitas que estavam brigando e Moisés tentou intervir e recebe deles uma acusação e um questionamento: quem é que pôs você de juiz entre a gente? Vai matar a gente como matou o egípcio? E aí cai a ficha em Moisés do que está acontecendo, essa notícia chega a Faraó deseja matar Moisés e Moisés foge. E lá se vão mais 40 anos no deserto, até que Deus agora possa chamá-lo, porque ele desaprendeu tudo que tinha aprendido no Egito, de ruim, e aprendeu aquilo que Deus queria ensinar no deserto, e agora ele tem o melhor dos dois mundos. O melhor do que aprendeu no Egito e o melhor do que aprendeu de Deus. E agora ele está pronto para a missão, embora não se ache pronto. E ele retorna a Israel. Só que ele retorna a Israel, retira o povo do Egito com a bênção de Deus, atravessam o Mar Vermelho, descem até a península do Sinai e, chegando lá na região do Sinai, o que eles têm é uma proposta de Deus. Deus quer fazer deles uma nação e agora eles deixam de ser escravos e se tornam cidadãos do reino de Deus, e para isso Deus apresenta para eles a sua constituição e a legislação do seu reino. Curioso é que os israelitas respondem a Deus com uma afirmação direta: tudo que o Senhor disser, nós faremos. E isso dura alguns dias. A outra parte interessante dessa história é que os israelitas tiveram a chance de ver a Deus. A gente lê o texto de Êxodo e de Levíticos, isso fica muito nítido lá. Os anciãos da casa de Israel são chamados, junto com Moisés, Arão, Josué, a encontrar e cear com Deus. E Deus se apresenta para eles. Eles retornam com essa perspectiva do encontro com Deus. Moisés sobe ao monte, atrasa um pouquinho, na perspectiva do tempo dos israelitas, ele atrasa um pouquinho o seu retorno, e lá estão eles construindo o bezerro de ouro. E a rebeldia se manifesta outra vez, e por causa disso, mais 40 anos de caminhada e de jornada até Canaã. Uma jornada que podia durar aí de 2 a 3 meses, leva 40 anos para encontrar o seu destino. Essa apostasia, esse distanciamento, essa rebeldia manifesta pelo povo de Israel frente às propostas de Deus, conduz a um novo contexto. Uma geração inteira vai morrer no deserto e uma geração inteira vai nascer no deserto. E essa geração que nasce, com alguns poucos da geração anterior, entre eles Josué e Caleb, são os que vão entrar em Canaã. Porém, são pessoas que vão entrar em Canaã sem ter participado da história pregressa. E aqui aparece o porquê o autor escolhe essa introdução ao livro de Deuteronômio. De certa maneira, o livro de Deuteronômio se posiciona no tempo da história de Israel, enquanto mensagem, para esse contexto em específico. Apresentar ao povo de Israel novo, ao povo de Israel que não conheceu a história pregressa, o contexto daquilo que o livro de Êxodo, o livro de Levíticos e a história que se vivenciou na época de Êxodo se manifeste aqui. Então, o livro de Deuteronômio vai resgatar esses pontos para essa geração que vai entrar em Canaã. E, nesse sentido, o texto ele é bastante significativo, porque ele vai construindo um legado, o texto de Deuteronômio, que vai ficar para esta nova geração
que vai nascer e caminhar pelo deserto até as portas de Canaã, e é a geração que vai adentrar Canaã. Nessa mesma perspectiva, de a gente olhar esse processo de rebeldia, vem o título da lição do trimestre, a verdade presente em Deuteronômio. A verdade presente em Deuteronômio, de certa maneira, é comum ao tempo do fim em um aspecto direto. O tempo do fim, ele manifesta comportamentos no mundo que são semelhantes, são análogos aos comportamentos dos antediluvianos. Igualmente, são análogos à rebeldia de Israel. E esses comportamentos carecem de algum tipo de mensagem que seja aderente a esse tempo. Por sua vez, a abordagem do livro de Deuteronômio, tendo como essência a questão do amor, ela também traz algo em comum com a mensagem de Mateus 24, uma vez que os versos 12, 13 e 14 formam um bloquinho curioso, porque dizem que o amor de quase todos se esfriaria porque a iniquidade se multiplicou. Algo semelhante ao período antediluviano, algo semelhante ao comportamento rebelde de Israel. E o resultante disso é: aquele que perseverar até o fim será salvo. E, obviamente, o texto está apontando para a perseverança naquilo que se esfriou, o amor. E, de novo, a gente volta ao tema central da introdução: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa mesma essência está presente no remanescente, porque o remanescente fiel é aquele que persevera até o fim no amor. E, por causa disso, o evangelho é pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então vem o fim, e esse testemunho que aparece ali é o testemunho daquilo que Deus é. Porque a resposta do povo fiel no tempo do fim é uma resposta de reconhecimento e adoração e temor a esse Deus que é amor. É a essência da primeira das mensagens angélicas, que é a característica central do povo do último tempo. Portanto, há uma ligação entre o que está em Deuteronômio e o que acontece no tempo do fim. Há também uma ligação de perfil entre as pessoas que compõem esse momento específico do livro e as pessoas que compõem o tempo do fim. E é para essas ligações e conexões entre esses dois mundos históricos, esses dois períodos da história, que a gente vai ser provocado ao longo desse trimestre. Vai ser uma lição interessante, fechando um ciclo aí de algumas lições que a gente vem num crescendo, estudando as questões relativas à lei, à aliança, ao descanso de Deus. São lições que vieram numa sequência, montando um pacote de abordagens importantes para o nosso tempo e que agora se fecham com uma lição que vai mesclar tudo isso que a gente viu nas lições anteriores com a questão da graça e do amor, trazendo isso para um ponto de equilíbrio adequado, um ponto importante de conexão que ilustra a característica do povo do tempo do fim. Espero que seja um trimestre agradável, um trimestre interessante de estudos para a gente, em certa medida, desmistificar algumas coisas que às vezes se tem quando lê o Pentateuco. O livro de Deuteronômio serve bem para isso, para essa desconexão com aquela visão, às vezes, legalista que as pessoas têm do Pentateuco. E também serve para a gente se provocar para o nosso comportamento de resposta a Deus no meio disso que é chamado de o grande conflito, principalmente pensando que nós estamos na última fase desse conflito, no último bloco, na última cena ou nas últimas cenas desse período. Um texto interessante para a gente fechar, está lá na lição de sexta-feira, só para a gente referenciar. O segundo texto, que é o texto de Patriarcas, eu vou usar como referência para o nosso fechamento. O decreto de que Israel não deveria entrar em Canaã antes que passassem 40 anos foi uma amarga decepção para Moisés e para Arão, para Calebe e para Josué, por razões óbvias, os 4 foram fiéis. No entanto, sem murmurar, eles aceitaram a decisão divina, mas aqueles que reclamavam da maneira de Deus lidar com eles e que diziam que retornariam para o Egito, choraram e lamentaram profundamente quando as bênçãos que desprezaram lhes foram tiradas.
haviam se queixado de coisas irreais e agora Deus lhes deu um motivo real para chorar. Se tivessem se lamentado de seu pecado no momento em que lhes foi apontada a sentença, não teria sido pronunciada, mas eles ficaram tristes apenas pelo castigo que receberam. Sua tristeza não era uma demonstração de arrependimento sincero e não podia liberá-los do castigo. Eu acho interessante esse texto, que reproduz a característica emocional e espiritual do povo de Israel no contexto do retorno dos espias à terra de Canaã, porque, de certa maneira, esse texto também se aplica ao tempo do fim, na perspectiva da iminência do cumprimento da maior de todas as promessas de Deus, que é a sua vinda. E o comportamento de desprezo a essa mensagem ou de falta de fé de que o tempo é esse, leva a um período de tardança, a um processo de aparente retardamento, aparente atraso no cumprimento final. E o interessante é que, da mesma forma que como Israel houve um processo de perda do cumprimento da promessa, no tempo do fim, alguns também perderão, exatamente por conta dessa tardança. Algo que é bastante curioso de observar na narrativa de Ellen White em alguns dos seus textos, quando ela pontua a possibilidade, a gente viu isso num dos PGs nossos aí para trás, quando estudávamos em alguns textos dela, o apontamento de que Cristo já poderia ter voltado nos dias da igreja dela. Mas essa aparente tardança, na misericórdia de Deus, ela produziu para alguns o efeito da perda dessa promessa. Seja a perda definitiva, no sentido de não ver o cumprimento, seja a perda apenas parcial, porque resignados com essa questão, acabaram tombando ou morrendo antes que se cumprisse a promessa. Felizmente, para esse grupo, há uma promessa maior da ressurreição prévia à vinda de Cristo, de que verão aquele sobre quem pregaram e aquele que anunciaram no seu tempo. Que Deus nos dê a graça da gente não só desfrutar da lição, mas compreender as abordagens desse trimestre e as provocações que essa lição nos vai fazer em relação ao nosso tempo. Um bom estudo para vocês, uma boa semana para todo mundo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar das circunstâncias, temos sentido tua mão protetora, guiando cada uma de nossas decisões e cada um dos nossos desígnios. Dá, Senhor, que durante esse trimestre de estudos possamos ter a mente iluminada pelo teu Santo Espírito para compreender a tua palavra, e que essa verdade que foi referência presente ao povo de Israel possa ser um estímulo à verdade presente ao nosso tempo, e que, acima de tudo, essa provocação nos estimule a cumprirmos a missão e abreviarmos tua vida. Isso é o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.